Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mascaramento de dados dentro do SQL Server. Você já ouviu falar sobre esse tema? É bem interessante, confere aqui comigo. Se você tem interesse em aprender sobre banco de dados SQL Server, sobre dicas práticas do dia a dia de um DBA SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o meu blog. Se cadastra lá, então todas as terças-feiras eu vou enviar no seu e-mail dicas práticas do dia a dia para que você possa aprender cada vez mais sobre o banco de dados SQL Server. O DDM, Dynamic Data Masking, ou simplesmente mascaramento de dados dinâmicos, é uma funcionalidade dentro do banco de dados SQL Server que te permite mascarar parte dos dados confidenciais para que usuários que não tenham os privilégios devidos não visualizem esses dados, essas informações de forma errada. Essa funcionalidade contribui muito para o desenvolvimento, para o design e para toda a codificação das aplicações, dos aplicativos, de maneira que toda a regra, toda a carga de alterações fica por conta simplesmente do banco de dados. Esse mascaramento te permite escolher a quantidade de dados que vai ser exibida para os seus usuários das aplicações, dos aplicativos, de forma que você possa manter a maior segurança possível dos dados que são chamados dados confidenciais. Nós temos aí a LGPD que entrou em vigor nos últimos meses aqui no nosso país e por conta dessa lei as empresas vão precisar se adaptar em muitas coisas para evitar a divulgação de dados confidenciais. E essa funcionalidade dentro do SQL Server vai te ajudar em muitos casos a garantir que usuários específicos só vejam aquelas informações que eles realmente precisam ver. Chega daquela história daquelas pessoas de call center ligar para você e ter todos os seus dados disponíveis, o seu CPF, o seu nome completo, o seu telefone, o seu e-mail por completo. Essas pessoas que te ligam, elas não precisam ter todas as suas informações. Se, por exemplo, ela tivesse apenas os 3 primeiros dígitos do seu CPF e os 2 últimos, já seria mais do que suficiente para confirmar com você se aquela informação, se aquele dado de fato é do seu documento, é dessa pessoa específica com que ela está querendo falar. Ela não precisa ter acesso ao CPF completo do indivíduo para poder confirmar alguma informação ali. Então é para esse tipo de situação, para esse tipo de caso que essa funcionalidade vai te ajudar no banco de dados SQL Server. Uma coisa muito interessante dessa funcionalidade é que ela não altera nenhum tipo de dado no seu banco de dados especificamente. O que acontece é a nível de execução. Vamos imaginar aqui que você tem um cadastro de clientes e você vai recuperar essas informações. Quando você vai recuperar esses dados do seu banco e vai exibir na aplicação, é nesse momento onde vai ser feita a exibição dessas informações que aquela máscara que você pré-determinou, ela é aplicada. E assim você consegue manter o seu dado 100% original no seu banco de dados, porém no momento da leitura dele, ele é aplicado a máscara, evitando que as pessoas vejam aquilo que não deveria. Mas essa funcionalidade ela não deve ser utilizada de maneira única, ou seja, sozinha. Ela deve andar em conjunto com outras metodologias, com outros métodos que você consegue utilizar para garantir a segurança dos seus dados. Então é importante você entender que ele não altera os seus dados. Então, se você tiver algum acesso direto no seu banco, ou se você teve algum problema de perder um backup, alguém copiou um backup ali de forma indevida, que não deveria ter acesso àquela informação, os seus dados continuarão 100% visíveis no banco de dados. Se a pessoa tiver uma permissão ali acima ou uma permissão indevida que ela não deveria ter, ela vai conseguir visualizar as informações. Então, o mascaramento de dados, ele é útil sim, vai te ajudar em muitas coisas a evitar que seja visualizado de uma forma mais simples e mais rápida os dados que são confidenciais, mas deve ser utilizado em conjunto com, por exemplo, criptografia de dados, e aí sim você vai ter os seus dados criptografados a nível de disco, e quando for feita a leitura, ele não vai ser exibido 100% dos dados de forma original, ou seja, vai continuar mascarando, criptografando, entre aspas, os dados que vão ser exibidos. Ou você pode, por exemplo, também colocar a auditoria que vai te auxiliar a entender ali quem que está lendo dados que não deveria ler. Enfim, é uma funcionalidade que você pode utilizar com outros tipos de artifícios que você tem dentro do SQL Server. Para aplicar o mascaramento de dados, você só precisa ter permissão padrão de Create ou Alter Table. Com isso, você já consegue fazer com que as colunas da sua determinada tabela
tenham uma máscara na hora da exibição dos dados ali para os seus usuários. E essa funcionalidade ela está disponível a partir do SQL Server 2016. Existem 4 tipos de máscaras possíveis que você consegue utilizar na configuração ali da sua coluna e da sua tabela. O primeiro tipo é o que a gente chama de default, ou seja, ele vai substituir o valor daquele campo por um valor padrão. Se for um campo numérico, ele vai substituir tudo por 0, 0, 0, 0. Se for um campo texto, ele vai substituir tudo por x, ou seja, se você tem 5 letras, serão 5x e assim por diante. E os campos que referenciam a data, ele vai ser substituído por um valor padrão de 1/1 de 1900. Então, de uma forma padrão, ou seja, o próprio nome desse tipo de mascaramento diz, né, o mascaramento default, você coloca ali de uma forma simples e não permite que nenhum tipo de caractere seja exibido com esse tipo de mascaramento. O segundo que nós temos é o tipo e-mail. Ele vai exibir apenas a primeira letra do e-mail e o sufixo, ou seja, o .com, .com.br, .net e assim por diante, de acordo com a conta de e-mail. Então você vai ver a primeira letra e o sufixo final, além do arroba, claro, que vai identificar que aquele campo é um valor de e-mail. Existe também o tipo de máscara randômica, onde você vai informar para ela um range, ou seja, um valor inicial, um valor final, e nos campos numérico ele vai de forma aleatória preencher ali o espaço dentro daquele range que você pré-determinou. E por fim nós temos o tipo customizado, onde você consegue customizar de acordo com a sua necessidade, ou seja, você pode, por exemplo, eu quero exibir apenas os 4 primeiros caracteres, depois eu quero que substitua por x os próximos valores e exiba novamente os últimos 4 caracteres finais, ou não, apenas os 4 primeiros ou somente os 4 últimos. Quero substituir o valor que não é para ser exibido por uma letra específica e assim por diante. Você é bem flexível, você consegue utilizar esse 4º tipo de uma forma bem tranquila, de acordo com a necessidade do seu negócio. Com as máscaras aplicadas, se o seu usuário ele não tem uma permissão unmask, ou seja, que permite você fazer uma leitura limpa daqueles dados, todas as vezes que você tentar ler essa coluna que está com a máscara, ela vai vir com os valores alterados para que você não consiga visualizar através daquele usuário as informações por completo. Até mesmo se você tentar exportar esses dados para uma planilha Excel, para algum arquivo .csv, alguma coisa do tipo, se o seu usuário que está sendo utilizado para fazer essa ação de exportação dos dados não tiver a permissão necessária para ler os dados de forma limpa, eles virão com a máscara também no seu arquivo que foi exportado. Mas é claro que existem algumas poucas restrições, mas existem e a gente precisa citar aqui. A primeira delas é que você não consegue aplicar um mascaramento em uma coluna que esteja com a configuração de criptografia do Always Encrypted naquela coluna específica. Você também não consegue aplicar em colunas do tipo file stream e também em colunas computadas, além daquelas colunas que têm algum tipo de dependência. Por exemplo, se você tem uma coluna com um índice criado para ela, antes de aplicar o mascaramento do dado daquela coluna, você vai precisar excluir esse índice, ou seja, retirar a dependência que existe naquela coluna, criar um mascaramento nela e aí posteriormente criar aquele índice novamente. Embora o mascaramento dos dados ele possa ser extremamente útil para evitar acessos indevidos ou até mesmo vazamento acidental de informações confidenciais do seu banco de dados, existe uma situação que é importante destacar, que é quando alguns usuários específicos possuem permissão para executar consultas ad hoc, ou seja, eles conseguem de alguma maneira executar um select no banco através do filtro, através do where da query, tentar chegar ali em um valor específico que ele vai conseguir ter uma base ou chegar muito próximo mesmo de qual que é o valor que está naquela coluna em que está mascarado. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem uma tabela de cadastro de funcionários e existe uma coluna chamada salário. E essa coluna você não deseja que qualquer pessoa possa vê-la. Então você cria um mascaramento de dados nessa coluna e então todas as vezes que ela é carregada dentro da aplicação, ela vai aparecer lá com a máscara específica e as pessoas não vão saber, exceto as pessoas que realmente devem saber qual é o valor de salário dos funcionários daquela empresa. Uma vez que nós temos essa situação, se você tem um usuário específico ali no banco que tem permissão para executar queries ad hoc, consultas ad hoc, ele pode, através de um select simples, ir chegando no range de salário que ele deseja descobrir quem tem aquele salário. Por exemplo, ele pode fazer um select asterisco from, tabela de
funcionários, onde o salário é maior que 1.000 e menor que 2.000. Nesse cenário, de forma implícita, o SQL Server vai pegar esses valores de 1.000 e de 2.000 e vai fazer a query dentro do banco. E aí, digamos que essa query retorne 3 funcionários. Então ele já vai saber, de uma forma meio que implícita ali, que existem 3 pessoas na empresa e já vai conseguir, talvez, se o nome não estiver mascarado, ele vai conseguir saber quais são os funcionários que recebem entre 1.000 e 2.000 reais. E aí ele pode ir refinando essa busca. Agora ele quer saber de 1.500 a 2.000, depois ele vai de 1.700 a 2.000, até chegar a um ponto em que, se ele insistir muito, esse usuário, ele pode chegar no valor exato que ele desejava saber. Por exemplo, eu quero saber que o funcionário Caio, quanto ele recebe. Através dessa técnica, ele consegue chegar ali no intervalo para descobrir o quanto que o funcionário Caio recebe. Então é importantíssimo você habilitar a auditoria do seu banco de dados para evitar, e claro, monitorar, né, esse tipo de comando, para ver se alguém está tentando fazer essa tentativa de identificar os valores ali que não deveriam dentro do seu banco de dados. E só por esse exemplo você pode ver também, mais uma vez, que essa funcionalidade não deve ser utilizada de maneira sozinha, ou seja, de forma única. Ela precisa vir acompanhada de outras funcionalidades dentro do seu banco de dados para garantir a real segurança do seu ambiente ali de dados, do seu ambiente SQL Server. Agora que nós já vimos sobre a teoria, como funciona, quais são os tipos de máscara, acompanhe aqui comigo um Mão na Massa, onde eu vou te mostrar como que a gente pode criar um mascaramento de dados. Para fazer então esse mão na massa, eu vou fazer a utilização de uma base que eu já criei aqui previamente, chamada DB_DDM, uma base de exemplo aqui para o Dynamic Data Masking. Então eu vou setar aqui a utilização dessa base. E aí nós temos a criação de uma tabela chamada TB Vendedor. E na criação dessa tabela eu já vou passar na descrição das colunas, né, na criação das colunas dessa tabela, as máscaras que eu desejo para cada uma das colunas que eu quero mascarar, que eu quero evitar que as pessoas vejam esses dados, porque são dados sensíveis. Então nessa tabela de vendedor eu vou criar o campo código, que vai ser um identificador ali, vai ser a nossa primary key. Depois vou criar o campo nome, que ele vai ser um varchar, e aí eu já vou passar aqui que eu quero que ele tenha uma máscara, e a máscara vai ser a customizada, então eu quero que ele exiba apenas algumas letras ali, depois substitua por X as demais informações desse dado, dessa coluna. Depois vamos criar o campo sobrenome, e esse não vai ter nenhuma máscara, não vai ser necessário. O campo telefone ele vai ser um varchar de 12 também, e aqui estamos colocando que a máscara dele vai ser do tipo default. E por fim o campo e-mail, que vai ter a máscara com o tipo e-mail, que vai exibir apenas ali o começo do e-mail, né? E o final dele ali, o .com, ponto alguma coisa, que é para identificar que aquele campo é um valor de e-mail. Então eu vou fazer a criação dessa tabela na nossa base de dados. E na sequência eu vou inserir aqui 3 linhas nessa tabela que a gente acabou de criar, contendo os valores. Então vai ter o nome, sobrenome, o número de telefone e um e-mail aqui, todos os dados fictícios que eu estou utilizando aqui apenas para fazer essa demonstração. Inserir, e a gente já pode ver aqui na nossa tabela as informações certinho conforme a gente acabou de colocar dentro da tabela TB Vendedor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um usuário novo, um login novo no nosso banco de dados, na nossa instância, e vou atrelar a ele um usuário que tenha permissão para realizar select nessa tabela que a gente acabou de criar, TB Vendedor. Porém, como essa tabela ela já tem dados mascarados, se eu não passar a permissão específica para esse usuário poder ler esses dados mascarados, ele vai vir com a máscara que a gente pré-definiu lá na criação da tabela. Então a gente vai ver isso aqui agora. Vou fazer aqui então a criação desse usuário, vinculando ao logon, e dar permissão para ele fazer o select na tabela TB Vendedor. Agora, nessa parte da query, eu vou mudar o contexto de permissão, ou seja, eu estou dizendo que mesmo conectado com o meu logon Caio aqui no SQL Server, eu estou dizendo para o SQL que o que eu for executado aqui para frente, eu quero que seja executado mudando o contexto para a permissão do usuário USR teste, que é o que eu acabei de criar aqui em cima, que só tem permissão de leitura na tabela TB Vendedor. E aí na sequência eu vou fazer um select com esse novo contexto, com esse novo usuário, e depois eu vou reverter esse ajuste de contexto aqui de permissão para voltar a ter o contexto de permissão do meu usuário Caio. Então ao executar, notem
que a leitura feita por esse usuário teste, ele já é feito baseado na regra que a gente colocou de mascaramento dos dados. Então seria nesse formato que a aplicação ou dashboard iria ler as informações do banco de dados, caso o usuário, o logon utilizado para fazer essa leitura, não tivesse a permissão para ler os dados sem eles estarem mascarados. Então notem que você consegue ver aqui, de acordo com o que você configurou lá na máscara, as informações, de maneira que você não tenha ela por completo, ou seja, você não consegue saber exatamente o nome aqui desse código 1, o nome do código 2, o nome do código 3, não consegue saber também o e-mail dele por completo. Nesse exemplo aqui também você não consegue saber o telefone dele, porque em determinadas situações não é necessário realmente que a pessoa veja esse tipo de coisa, esse tipo de dado que é sensível e é de uso exclusivo ali de algumas pessoas específicas na utilização do sistema, enfim. Se a gente fizer agora esse mesmo select, eu vou colocar aqui junto para vocês verem, olha. Então, eu estou aqui, nesse caso, realizando o select na tabela TB Vendedor com o contexto do usuário que não tem permissão, e na sequência eu vou executar o select com o usuário no contexto em que ele tem a permissão. Então, olhem a diferença que fica. Então, aqui é o usuário que consegue ver tudo, ou seja, o meu usuário aqui que eu criei, ele é o que tem permissão, e o de cima é o usuário que a gente acabou de criar aqui, que só tem a permissão para ler os dados, que os dados ficam com a máscara que a gente pré-determinou. Então é bem simples de fazer, é uma forma bem tranquila de você conseguir mascarar os dados sensíveis, lembrando que esses dados eles não são, digamos, criptografados no banco, tanto que se você vê aqui no select de baixo, ele está sendo lido da forma completa, ele é apenas em tempo de execução. Se existe uma máscara, quando ele vai ler os dados, ele lê o dado do disco ou da memória e cria a máscara ali para exibir para você, se você não tiver a permissão, exibir com a máscara. Isso é uma forma simples de você ajustar nas aplicações que principalmente não tem condições de alterar a aplicação de uma forma ali mais tranquila, mais rápida, para ajudar a esconder esses dados sensíveis. Então você, a nível de banco de dados, só ali naquele usuário específico que a aplicação utiliza, você consegue fazer essas tratativas para evitar que a aplicação exiba informação que não deveria. E também complementando, através desse select aqui, você consegue fazer um select numa tabela chamada Masked Columns e numa outra chamada Tables. Você consegue fazer um join entre elas para exibir as colunas que estão com máscaras dentro do seu banco de dados. Então, através desse select, você consegue listar todas as tabelas, o nome delas, a tabela em si que ela está vinculada, se ela tem a máscara e qual é a máscara que está configurada para ela. Então, você consegue ter um resumo aqui de todas as colunas no seu banco de dados que estão com essa configuração feita por você de mascaramento dos dados, de forma dinâmica. Como você pode ver, é muito simples de configurar o mascaramento de dados nas suas colunas das tabelas do seu banco de dados dentro do SQL Server. Você pode notar também que toda a camada de alterações fica por conta do banco de dados. Isso auxilia muito nos casos onde as aplicações, geralmente aplicações de prateleira, ou aquelas aplicações que levam-se muito tempo para poder fazer uma pequena customização. Toda essa carga de alterações para evitar que os dados confidenciais não sejam exibidos fica a cargo do banco de dados, você elimina esse passo dentro da aplicação. E claro, se a aplicação puder contribuir com outros tipos de ajustes é melhor ainda, mas a nível de banco de dados você já consegue resolver esse problema de uma maneira muito simples e muito eficaz. Um ponto muito importante é que não adianta nada, por exemplo, você ter o seu banco de dados inteiro criptografado se no momento em que o usuário, através da aplicação, solicita ver algumas informações, alguns dados do seu sistema, do seu banco de dados, esses dados sejam exibidos de forma 100% original. Você tem sim o seu banco criptografado, mas todo mundo está vendo os dados da maneira que quer, ou seja, os dados completos. Então, o mascaramento de dados entra exatamente nesse meio para auxiliar ali e você, de uma forma muito prática e simples, poder definir o que você deseja, o que a aplicação pode exibir para os seus usuários. Agora que você já sabe para o que serve o mascaramento de dados e como implementar isso no seu banco, você deve seguir para os próximos passos, que são levantar inicialmente quais colunas do seu banco de dados contêm dados sensíveis e por isso merecem ali, devem receber o mascaramento daquelas informações.
Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um post lá no meu blog, onde eu explico de uma forma bem simples, rápida e prática como que você pode, através do Management Studio, identificar quais são, dentro do seu banco de dados, as colunas que contêm dados sensíveis. E aí então, com tudo isso em mãos, sabendo o que é o mascaramento, sabendo como configurar o mascaramento e quais são as suas colunas que necessitam proteger ali os dados confidenciais, você deve montar um projeto e começar a implementação dessa funcionalidade dentro do seu banco de dados. No vídeo de hoje nós vimos sobre o mascaramento de dados dentro do SQL Server de forma dinâmica, um passo muito simples e muito importante que vai ajudar em muitas empresas em virtude da LGPD. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos, ative as notificações. Até a próxima, tchau!